Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Confesso que estou com saudade de vocês, né? Saudade da igreja, saudade de louvar ali com os irmãos, de cantar louvores, de adorar, de ouvir a palavra, de compartilhar, de abraçar os irmãos, né? E nós em casa ficamos aqui todo dia imaginando quando que nós podemos voltar, né? Quando que serão liberados para a gente estar abrindo as portas da igreja para que todos possam estar ali adorando ao Senhor juntos, né? Mas esse momento que estamos em casa também, eu estava refletindo nisso, é um momento muito importante para que nós possamos meditar bastante na palavra do Senhor. E eu vejo que o Senhor ele tem tratado com a igreja muito nesses tempos, né? Nesse tempo de quarentena, o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E eu queria ler um texto para os irmãos, um versículo, né? Que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, né? Tem algumas versões que é um pouco diferente, né? Que renovarão as suas forças, né? Caminharão e não se fadigarão, mas o contexto é o mesmo, né? E eu quero compartilhar esse versículo com a igreja, quando ele fala que mais aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meus irmãos, nós temos esperado muitas coisas, né? Nós temos esperado a igreja abrir, e todos nós temos esperado esse grande dia. Eu sei que vai ser um dia tremendo, quando nós voltarmos no nosso primeiro culto de adoração ao Senhor. Eu já fico imaginando como vai ser, né, aquela festa espiritual, o poder de Deus descendo sobre a igreja, a, chorando de alegria, né, de emoção, presença do Espírito Santo. Eu confesso aos irmãos que eu estou imaginando esse dia. E muitas vezes, quando nós esperamos algo, nós ficamos ansiosos, né? E quantas vezes nós nos pegamos murmurando com as coisas, né? E não só com a abertura da igreja, mas algumas coisas que a gente quer que aconteça na nossa vida, e às vezes não acontece, a gente fica esperando, esperando, e nada acontece. E a gente fica imaginando, não vai dar certo, nada dá certo pra gente, né? Meus irmãos, mas esse texto ele me chamou a atenção quando eu estava meditando nele, que ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meus irmãos, esse tempo de esperar é que nós estamos esperando algo acontecer. É um tempo que Deus está falando conosco. É um tempo que Deus está falando com a tua igreja, está falando com o povo dele, e nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós fazemos parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. E nesse momento eu quero te pedir que você busque mais a presença do Senhor. Quantas vezes você tem buscado a presença do Senhor na sua casa? Que você tem orado com a sua família, né? Aguardando o momento certo das coisas acontecer, mas colocando tudo nas mãos do Senhor, colocando tudo na presença do Senhor, falando: Senhor, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação, abençoa a minha casa, abençoa o meu familiar, né? Abençoa a tua igreja. E o desejo do nosso coração é de estarmos na tua casa, reunidos em adoração, reunidos em oração. Mas, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida, né? Que o momento certo seja o momento certo, escolhido por Deus, né? E não pelas autoridades, por homens, mas que seja um momento de Deus, né? Para que nós possamos estar colhendo as bênçãos do Senhor, né? Colhendo os frutos nesse momento. Muitas vezes nós estamos na igreja e às vezes nós temos reclamado de tantas coisas que nós estamos fazendo, né? As pessoas têm falado que estão atarefadas, as pessoas têm falado que não tem tempo para nada. Eu tenho ensaio, eu tenho que abrir a igreja, eu tenho que preparar a ceia, eu tenho que dirigir a reunião de oração, eu tenho que pintar a igreja, eu tenho que visitar, eu tenho que ir no hospital. Meus irmãos, muitas vezes nós nos pegamos reclamando das coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E agora nós nos deparamos com um tempo que nós estamos em casa, né? Estamos em casa sem esses compromissos. Compromissos que eu digo, esses compromissos de ir aos cultos, né? Ir fazer visita. Nós não estamos com esses compromissos no momento. Mas o nosso compromisso nesse momento é o nosso coração para com o Senhor. O nosso compromisso nesse momento é a nossa vida espiritual. Eu creio que Deus está dando esse tempo para a gente, para que nós possamos pensar
Como é que está a nossa vida espiritual diante do Senhor? Como é que está a sua vida, a minha vida espiritual diante do Senhor? Que nós possamos, nesse momento, nesses dias, talvez nesse mês, né? O qual nós estamos em casa, em quarentena. Meus irmãos, que nós possamos meditar na palavra do Senhor e buscar mais do Senhor. Falar, Senhor, o que tu quer da minha vida, Senhor? Trata do meu coração, Senhor, muda a minha história. Pai querido, muda o meu caráter, muda a minha personalidade. Senhor, muda o meu coração. Eu tenho murmurado, eu tenho dito que não tenho tempo para nada, Senhor, mas nesse momento em casa, o qual eu tenho tempo de me aprofundar na palavra do Senhor, o qual eu tenho tempo agora de meditar na palavra do Senhor, de ter uma intimidade com Cristo. Meus irmãos, que nós possamos saber esperar esse momento certo. E nesse momento no qual nós estamos em casa, nós possamos renovar as nossas forças em Cristo Jesus. Que você possa abrir o seu coração para que o Senhor possa te renovar, para que Ele possa restaurar algo que foi perdido na sua vida, restaurar algo que você deixou para trás. Que devido à correria do dia a dia, os seus compromissos diários, diversos do dia a dia, te atrapalharam muitas vezes. Que você possa voltar ao primeiro amor nesse momento. E quando nós voltarmos para a casa do Senhor, quando nós voltarmos a prestar culto ao nosso Deus, nós possamos nos enchermos de tal forma do Espírito Santo, para que a igreja possa ser aquecida pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pelo fogo do Espírito Santo, e que nós possamos ver uma nova história na presença do Senhor. O versículo diz que voam aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Meus irmãos, quando nós corremos e ficamos cansados, nós paramos para descansar. Mas a Bíblia diz aqui o seguinte, que nós corremos e não ficaremos cansados, correrão e não se cansarão. Isso quer dizer o que nós correremos e não pararemos. Nós subiremos mais alto possível para falar do amor do Senhor. E nós andaremos e não nos fadigaremos. Quando nós nos fadigamos, meus irmãos, a nossa tendência é parar. Quando nós nos fadigamos, meus irmãos, a tendência é a gente não fazer o melhor de nós. É a gente ficar quieto no lugar, descansando. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos andar, não vamos nos fadigar, não vamos nos cansar. Ou seja, nós estaremos andando sempre na presença do Senhor. Você não ficará oscilando altos e baixos. Quando você correr diante do Senhor, você vai correr sempre com vigor, sempre com força, sempre com seu coração cheio da tua presença do Senhor. E nesse momento eu creio que o Senhor vai te usar de forma poderosa, vai te usar de forma grandiosa na presença dele. Meus irmãos, que nesse momento que nós temos esperado as portas abrirem, que nós possamos nos preparar para esse grande dia. Muitas vezes no passado nós não fomos para a igreja cultuar. Pode ser que alguém foi para a igreja por uma simples rotina, por um simples costume. Mas o Senhor quer que nós voltemos para a casa dele, para adorá-lo, para nos prostrarmos na presença dele como um corpo, né, sem mágoas uns dos outros, né, amando uns aos outros, né, sem egoísmo, sem inveja, mas ao contrário, com sede da palavra do Senhor, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito pela nossa vida, pelo que Ele tem feito no nosso coração, pelo que Ele tem feito na igreja dele, e nós fazemos parte desse povo, dessa igreja. Meus irmãos, que nós possamos meditar nesses dias que estamos em casa, na palavra do Senhor, e nos prepararmos para voltarmos à igreja do Senhor com alegria no coração, com aquela felicidade de estarmos de volta ao lado dos nossos irmãos e principalmente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós possamos meditar nessas palavras. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que as nossas forças possam estar se renovando a cada dia, a cada momento, a cada minuto no Senhor. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe esse momento de quarentena passar em branco, só ficar esperando. Não, meu irmão, busque mais e mais a face do Senhor. Se prepara para quando estarmos de volta na igreja, louvarmos a Deus em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou com muita saudade dos irmãos e eu creio que logo, logo, conforme a vontade do Senhor, nós estaremos juntos para fazermos um grande culto de agradecimento ao Senhor, um grande culto de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.